Meu Deus amado, mais um dia, Senhor, nós estamos na Tua presença. Mais um dia nos alegramos em saber que o Senhor é o nosso Deus. Aquele que nos governa, que nos guia, que nos rege. Hoje, Senhor, nós oramos totalmente diferente da sexta-feira. Na sexta, nós estávamos em atitude de clamor, de libertação. E hoje estamos alegres porque o Senhor nos ajuda. O Senhor é aquele que olha para nós e sabe os momentos certos de agir. E também o Senhor sabe os momentos em que nós devemos tomar uma atitude. Por isso que é tão bom, Senhor, estar ao teu lado. É tão bom, Senhor, saber que estamos diante de Ti, estamos na Tua presença. Somos os Teus filhos, Senhor. E o Senhor sabe que filho precisa sempre da melhor companhia do mundo, que é o Pai. Obrigado, meu Deus, por termos a certeza de que o Senhor tem feito tantas coisas bonitas por nós. Só o fato de termos acordado já é alguma coisa tão especial. E que eu tenho certeza absoluta, Senhor, que o Senhor pode fazer muito mais, que o Senhor é o dono de tudo. E que só o fato de termos o Senhor ao nosso lado já é muita coisa. É algo que é muito melhor do que um prêmio. Muito melhor do que algo material. Estar na Tua presença, Senhor, e saber que o Senhor está conosco é algo que não se explica e sim que se vive. Toma à frente de nós mais uma semana e que em nome de Jesus seja feita a Tua vontade, Senhor. Assim nós oramos te agradecendo. Amém. Bom dia, muito bom dia! Hoje é segunda-feira, dia 2 de fevereiro de 2026. É isso mesmo, meu filho. Chegou fevereiro, né? Eu quero que passe logo o carnaval para gente poder andar, né? Para gente poder fazer as vidas que a gente tem todo santo dia. Que, como se dizem assim, né? É a vida normal que a gente deve levar. Então, que o carnaval venha logo, passe logo, vá-se embora logo, para a gente poder andar. Muito bem, obrigado pela sua amizade, pela sua audiência, você que vai ver no YouTube depois, você que vai ouvir no Spotify. Se você tiver Spotify Premium, né, você vai poder ver o vídeo. É isso mesmo. Você que está no Kawaii, você que está aqui também no Facebook, que é a nossa transmissão geral, né, a nossa cabeça de rede aqui. Então, muito obrigado pelo seu carinho. Agora vamos dar uma viajada no tempo e vamos saber o que aconteceu no dia 2 de fevereiro de um ano qualquer. Pois é, vamos agora a 1849. A Revolução Praeira no Império do Brasil. Você lembra disso? Você já ouviu falar disso? Pois é, então se você nunca ouviu falar, então você vai ouvir aqui. Revoltosos são rechaçados por forças legais no Recife. Isso aconteceu aqui, viu? Pois é, meu amigo. Sabe o que é isso? Forças rechaçadas? Rechaçado. Você sabe o que é rechaçado? Bem, rechaçado é uma coisa que é assim, tipo, impedido de fazer. Então, o pessoal que estava aí, né, fazendo a revolta, a revolução, né? Hoje, basta fazer uma coisinha que o pessoal vai dizer logo que é golpista, né? Não pode se fazer barulho, não pode se fazer nada, não pode nada. Nada que você imaginar. Então aqui, né, o pessoal teve que ser, né, impedido de continuar com seus protestos. Já em 1987, Ulisses Guimarães foi eleito presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Foi quando, né, começou a se fazer o processo da Constituição Brasileira.
É isso mesmo, aquela carta magna que a gente tem, que dita todas as regras da lei, pois é, começou por aqui, por Ulisses Guimarães. Eu lembro ainda de Ulisses Guimarães, inclusive, acho que se não me falha a memória, acho que ele estava num avião, num helicóptero, alguma coisa assim, e até hoje ninguém nunca descobriu onde ele está. Já pensou? Mistério! Hoje é aniversário da atriz Elisa Lucinda. E também é aniversário do nosso conterrâneo Lenine. Lenine tá fazendo aniversário hoje, meu irmão. Isso mesmo. E você que nasceu no dia 2 de fevereiro. Eita, rapaz. Inclusive aqui perto da gente tem uma rua chamada 2 de fevereiro, né? Tem até o Alto 2 de fevereiro. Então, receba os nossos sinceros votos de feliz aniversário. Que seu dia, que sua vida seja muito feliz. Previsão do tempo para esta segunda-feira. Hoje é um dia inteiro de poucas nuvens. A intensidade dos ventos aí está fraca. Também aqui a umidade máxima do ar pode chegar até 75% e a mínima 50%. Temperatura para hoje, a máxima é de 31 graus e a mínima de 27. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia. Sete horas e 3 minutos, não se perca no tempo, agora são 7 horas e 3 minutos, né? Hoje começa aí as aulas para as crianças, né? Quem estuda em escola particular, prefeitura e estado é só amanhã, mas hoje também recomeça, né? Vamos dizer assim, as atividades legislativas, tanto lá em Brasília quanto aqui, tá? Daqui a pouco a gente vai dar aquela espiadinha para ver o que é que vai acontecer. A gente já deu uma leve introdução na sexta-feira, mas vamos continuar falando sobre o assunto hoje. Mas as manchetes que circulam dos jornais são as seguintes. Caetano e Bethânia vencem o Grammy de melhor álbum de música global. Eita, lançaram... Eu sei que a Globo tinha uma gravadora, né? A gravadora dela quebrou, né? A Som Livre. Será que foi isso? Eu não sei, só sei que foi assim. Ai, meu Deus. Legislativo retorna a trabalho sob clima de prévia eleitoral aqui em Pernambuco. Aliás, em todo o Brasil. Eu acho é pouco. Virgens do Bairro Novo e Encontro dos Afoxés marcam as prévias deste domingo. Tudo em Olinda, né? Mas também teve prévia aí nos bairros do Recife. Investigação trancada pelo STF tinha como alvo contratos da Prefeitura do Recife. Rapaz, você acha que tem a ver aquela história não, né? Eu acho que não, eu espero que não. Né? Eu espero que não. Imposto de renda zero para quem ganha até R$5.000 vale a partir deste mês. E menino de 5 anos e seu pai voltam a Minnesota após detenção pelo ICE. Manchetes dos jornais de hoje. Sete horas e 6 minutos. São 7 horas e 6 minutos. Já tomou seu cafezinho hoje para dar aquela acordada? Já? Eu tava precisando dar uma acordadinha e agora tomei o café, né? Tô outro agora. Agora eu posso fazer o nosso jornal numa boa. E lembrando, né? Estamos juntos todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 7 até as 8 horas da manhã. E
vou dizer para você, né, que para mim está sendo muito bom. Não, só tem a nota aqui, ó. Tá bom. Já eu quero ver. Não tô gago não, tá? Eu quero ver esse negócio aqui. Eu quero saber direitinho, mas deixa quieto. Já a gente entra nessa história. Gente, eu fiquei devendo para vocês. Aliás, né? Estamos aqui todos os dias, segunda a sexta, 7 da manhã. Estamos ao vivo no Kawaii e no Facebook. Meu Facebook, o Kawaii oficial, meu pessoal, né? Tá sendo agora transmitido pelo meu pessoal. Por quê? Nós temos uma facilidade para conseguir logo o arquivo e mandar ele para o YouTube e também para o Spotify. Por isso que a transmissão agora está sendo pelo Facebook e tem sido assim muito ágil, né? Eu gosto muito dessa agilidade. A gente mal terminou o programa, quando eu quiser eu já estou com o arquivo na mão e já posso, desculpa gente, já posso compartilhar ele no YouTube e no Spotify. YouTube e Spotify de olho com você, né? Oficial, não precisa nem colocar oficial, só basta colocar de olho com você e vai aparecer lá a nossa logo toda colorida, toda bonitona, rapaz. Pense que é um negócio bonito da bexiga, rapaz. A gente amostrado é assim, né? Por isso que diz que recifense é bicho amostrado. Olha, gente, eu fiquei devendo para vocês a notícia sobre o Rio Beberibe. Fiquei devendo, encontrei de novo e eu prefiro falar agora para vocês o que é que vai acontecer, né, no nosso riozinho, rapaz. Agora eu fiquei meio preocupado, meio agoniado, porque não vai ser o rio completo, vai ser uma parte só, né? Vamos entender agora esse negócio todo que vai acontecer. Deixa eu até virar aqui meu monitor. Pronto, que fica melhor para eu visualizar e vocês aqui no Kawaii não me perdem, tá? E o pessoal aqui no Face está lindinho, numa boa. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Governo do Estado deu a largada ao processo licitatório para a contratação de empresa responsável pela dragagem do rio Beberibe, no trecho entre Recife e Olinda. O edital foi publicado no Diário Oficial da terça-feira, dia 27, e o valor da obra está estimado em R$ 147.441.140,98. Conforme o documento, estão contempladas obras de engenharia, de macrodrenagem, dragagem por sucção, recomposição e ampliação da calha do local. E também está previsto o desassoreamento de um trecho de 5 km de extensão entre a Avenida Cidade do Monteiro, em Porto da Madeira, e a Escola de Aprendizes Marinheiros lá em Olinda. Aí diz aqui também, né? O trecho do rio a ser dragado atualmente apresenta, além de assoreamento, redução de capacidade hidráulica e processos erosivos nas margens, segundo disse o pessoal da Secretaria. Assim como outros problemas relacionados com a ausência de manutenção preventiva e impactos ambientais e sanitários que contribuem para as inundações recorrentes e a degradação da qualidade de vida da população que mora na área. Outras intervenções previstas pela Secretaria incluem aí a recomposição e regularização do leito e das margens, a ampliação da seção hidráulica em trechos críticos, a estabilização de margens e taludes, remoção de resíduos sólidos, vegetação invasiva, além de ações de recuperação ambiental e urbana no entorno do rio. Aí agora existe aquela situação, né? Beleza, vamos fazer isso tudo, né? Agora, de quanto em quanto tempo? Essa é a dúvida cruel que sempre chega nos nossos corações. Por que isso, seu Paulo Xavier? Se não existe um trabalho constante de limpeza, de conscientização das pessoas, que não pode jogar lixo, às vezes até, gente, eu vou contar para vocês uma coisa que acontece em quem mora no Rio Morno. Que o Rio Morno, ele dá para o Rio Beberibe. Ele chega, né, deságua no Rio Beberibe. Então, o que acontece ali? Muitas pessoas não têm direito de pegar o seu lixo e jogar num pote de confinamento para o carro chegar e pegar, ou então para o gari pegar. Aí o que acontece? Eles não têm onde jogar lixo, vão ter que botar no rio. E uma parte desses moradores, eu vou até dizer local exato, se chama Vila Vintém.
por trás da UPA de Nova Descoberta. E tem pessoas que se gabam a dizer que, porque está tudo sob controle, a Defesa Civil está monitorando a fila, moradores não vão mais estar ali, vão ganhar suas casas, vão fazer não sei o quê. Mas a gente não vê uma ação. Eles moram também em área de risco. Eles moram na beira do rio, o Rio Morno, que deságua no Rio Beberibe. Deu para entender o negócio? De que adianta fazer todo esse trabalho, gastar mais de 140 milhões, quase 150, que eu gosto de fazer número arredondado, para depois voltar tudo de novo. Tá entendendo? Se você não tem um trabalho de educação ambiental, se você não tem um trabalho de conscientização, só para você ter uma ideia, lixo hoje dá dinheiro, é só saber fazer. Já falei aqui algumas vezes, eu gosto de falar da causa ambiental. É muito interessante, muito importante, não só interessante. Então, se o pessoal pudesse fazer o quê? Vocês poderiam fazer uma cooperativa. Massa, ótimo, lindo fazer uma cooperativa. Pegar o lixo que você ia jogar no canal, que jogar no rio, você vai ganhar dinheiro com ele. Tá dando para entender? Pois é. Tem gente que não tá nem aí, descarta o lixo, e dane-se, fica por isso mesmo. Mas por quê? Por falta de informação. Mas todo mundo hoje tem um celular, todo mundo hoje tem não sei o quê, todo mundo tem aquilo outro. Mas, eu digo para você, o boca a boca ainda vale. Chegar um pessoal da prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente, chegar, dizer, fazer um trabalho ali, ou então um projeto social, vocês aqui, vocês podem fazer isso, isso e isso. Mas não chega. Só chega a gente para dar sopa dia de sexta-feira. Só isso. E o pessoal continua sofrendo com lixo. Lixo que às vezes até vem de mais para trás. Porque o Rio Morno praticamente começa na Guabiraba. Sabe quando fica alagado ali perto onde é o novo Atacarejo? Pois é, aquele aguaceiro todo corre, deságua no Rio Morno e do Rio Morno dá para o Beberibe. Então, se não tiver um trabalho permanente, é lindo fazer a dragagem, é lindo anunciar que vai fazer a obra, mas se não existe esse trabalho permanente, não adiantou nada. E agora que me lembrei, eu estou fazendo uma capacitação pela Periferia Sem Risco. Então as ações precisam ser permanentes, precisam ser continuadas. De tanto em tanto tempo precisa fazer esse trabalho aí que a prefeitura, que o governo do estado está anunciando. Beleza, mas não é a cada 10 anos, a cada 20 anos, a cada 30 anos. Isso tem que ser pelo menos uma vez por ano. Porque a chuva, quando vem, ela não pede licença, nem vai bater na porta do prefeito para dizer assim, seu prefeito, eu posso chover quanto esse ano? A chuva não tem essa atitude de submissão à prefeitura ou ao governo do estado, não. A político nenhum. A chuva vem do jeito que ela quer. Ela pode vir fraca, pode vir forte. A gente pede a Deus que as águas, quando vierem, elas não venham com tanta intensidade, porque a gente sabe que tem pessoas que sofrem muito, tem pessoas que perdem a vida nessas histórias. Quem se lembra aqui de 2022, o que aconteceu? Mais de 130 pessoas morreram por conta da chuva, por conta do descaso. Aí agora apareceu dinheiro para fazer barreira, apareceu dinheiro para fazer tudo. E até quando a gente vai ter que pensar como aquele senhorzinho lá da história agora do Pox Exploda, né? Justo veríssimo. Eu morria de rir, né? O deputado de Chico Anísio. Então, é aquela história, né, amiguinhos? Vamos prestar atenção, porque as vidas são importantíssimas. Falando em vidas importantes, eu lembro dessa história aqui que eu vou falar para vocês. Agora, 7 horas e 15 minutos. Você tem quantos anos? Eu tenho 46. Então, eu acho que eu tinha, na época, 16 anos. Eu lembro dessa história aqui que eu vou contar para vocês agora. Sabe de uma história chamada Tragédia da Hemodiálise? Pois é. A tragédia da hemodiálise completa 30 anos. Mas vamos dar uma olhadinha nela, né? Vamos dar uma olhadinha nela porque é uma coisa que foi isso aqui que me incentivou a beber água. Você acredita?
Passava na televisão, aquela coisa toda, né? A Globo cobria muito na época. E vamos dar uma olhadinha aqui rapidinha. A conhecida tragédia da hemodiálise, caso de intoxicação que tirou a vida de mais de 60 pacientes renais em Caruaru, completa 30 anos. E foi em 20 de fevereiro de 96 que o Diário de Pernambuco noticiou a primeira morte do caso devido à gravidade. E exatamente chamou a atenção até da presidente da Associação Britânica dos Pacientes Renais. Até hoje, familiares de vítimas e sobreviventes lutam por indenização. Pelo amor de Deus, hein? Cerca de 140 pacientes foram contaminados quando realizavam o procedimento de hemodiálise por uma toxina, microcistina LR, produzida por cianobactérias, algas verdes azuladas, contidas na água usada nos procedimentos. Foi o primeiro registro no mundo de contaminação nessas circunstâncias. Então, o que foi que aconteceu, né? Profissionais de todo o mundo estiveram em Caruaru para colaborar com as análises do caso. Então, acabou tendo repercussão internacional. Olha só. Foi por causa disso que eu aprendi a beber água, né? Que quando eu via lá as imagens do pessoal na máquina, fazendo a filtragem do sangue, né? Principalmente esse pessoal que tem problema renal. Nossa, eu morria de medo, eu olhava assim e dizia, ah não, vou beber água. Água, eu quero água, eu preciso de água. Imagine, né? O que é que uma coisa influi na vida da gente. E houve essa repercussão toda e foram determinadas mudanças no padrão de segurança da prática de procedimentos. Com o exemplo de Caruaru, a grande mudança dentro da diálise aconteceu quando o Ministério da Saúde publicou uma portaria que obriga todas as unidades de diálise no Brasil a utilizar um tratamento chamado osmose reversa. E exatamente ele modificou completamente o desempenho da diálise. Outras mudanças aconteceram nas membranas que se utilizam para a filtragem e tudo mais. Mas o grande evento foi a mudança na forma de tratar a água. Imagine você, né? Você pensa que está fazendo um tratamento, sabe aquela coisa assim do tipo, beleza, eu tô com fome, vou comer, mas eu não sei a procedência dessa comida aqui. Aí o que é que acontece? De repente aquilo ali tá sujo, né? Tá contaminado. A tal da bactéria, né? Que tanto se fala. Infelizmente, 30 anos depois, quem passou por isso, né? As pessoas que infelizmente perderam suas vidas, né? Tivemos algo que poderia ter sido evitado. Em 1996, eu acho que eu tinha 16 para 17 anos, quer dizer, a tecnologia já estava surgindo, né? Já estava mais aflorada. Então, nos anos 90, muita coisa poderia ter sido evitada, né? Mas, como se diz na história, né? Não prestaram atenção. E teve que apenas acontecer isso para o pessoal se mancar. Que coisa feia, né? Bem, Eita, Lele, olha, tem mais coisa aqui de agente secreto, rapaz. Eita, Lele, bora ver o que aconteceu aqui com um Crebinho, rapaz. Olha, o agente secreto ganha exibição especial na 29ª Mostra de Cinema de Tiradentes. E exatamente aqui, né, chegou ao final, né, no sábado, com a entrega de dos seus prêmios. Que a luz aqui tá meio estranha, né? Deixa eu puxar um pouquinho mais o meu monitor para cá. Gente, locutor cego é assim, viu? Graças a Deus eu tô precisando de usar óculos. Quer dizer, eu tenho óculos, mas não preciso usar aqui. Eu aumento a tela, o tamanho da letra. Trouxe para o seu último dia de programação uma sessão especial de O Agente Secreto. Né? Indicada em 4 categorias, que a gente já sabe. Né? Também aqui, em entrevista, o elenco destacou a importância do filme estar lotando as salas de cinema. Aí disseram aqui, né? Que coisa maravilhosa que um filme como esse, que através da ficção revela tanto sobre a história de Pernambuco e do Brasil, está levando o público aos cinemas, disse Carlos Francisco. Com certeza uma das pessoas que estava lá, né?
E ele ainda projeta grandes notícias para o filme no dia da cerimônia do Oscar, 15 de março, né? Então, vamos ver, né? Vamos ver. Olha que coisa bonita. Você vê o agente secreto sendo, vamos dizer assim, né? Ovacionado. Você já ouviu essa palavra? Ovacionado? Não, não jogaram o ovo nele, não. Não jogaram o ovo nele, pela misericórdia. O negócio é, ele foi festejado. Pronto, né? Negócio de ovacionado aí fica meio lá ele, né? Nada disso, papai. Não, não, não. Tem palavrinhas que a gente precisa aprender, né? Quem sabe a gente chega um dia no nível de vocabulário de Fernando Collor. Vamos ver. Gente, olha que teve prévia de novo, mas só que desta vez teve mais o quê? Confusão. Confusão. E dessa confusão, né, teve mais coisa. Teve muito mais coisa. E como eu digo para você aqui, que nós não precisamos estar dando muitos detalhes. Ok? Muito bem. Então, mais uma vez, né, a polícia já tinha falado desde o começo o que é que acontece. Tem essa situação aí do pessoal que tem que drobar, não, ninguém merece, né? Tem que triplicar, dobrar, sei lá, né? Quantas vezes for possível para colocar a polícia nesses ambientes e continua do mesmo jeito. Mas falando em polícia, ambiente, carnaval, festa, deixa eu dizer para você, né, que o negócio vai pegar a partir de hoje. Isso, como assim, bebê? Como assim, rapaz? Explica esse negócio direito. Gente, hoje são, vamos dizer assim, né? Recomeçam, é melhor usar essa palavra. Recomeçam os trabalhos na Câmara do Recife, na Assembleia Legislativa e também lá no Congresso Nacional. Tá? Os deputados federais, os senadores, eles também estão retornando aos trabalhos. Meus deuses. Opa, só porque eu ia falar do assunto, a tela apagou. Pode um negócio desse? Meu Deus do céu. Mas não tem problema, que eu sei onde você está e eu vou lhe pegar de novo. A gente não vai fugir do assunto, não. Cadê? Olha coisa boa. Muito bem, bom saber disso. Pronto, aqui ó, eu sei onde você se esconde, meu amor. Não precisa ficar se agoniando por causa de mim, não. Ó, enquanto a matéria carrega aqui, ver? E olha que a gente agora tem um computador novo, mas o bichinho deu problema aqui no cooler e eu tive que trocar. Pronto, abriu, vamos pegar. Aí diz aqui, ó, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Vereadores, a volta dos trabalhos legislativos deve ser marcada pela intensificação do embate entre oposição e situação. Explicando para você o que é situação. Situação é o pessoal da base do governo, seja do prefeito, ou da governadora, ou do presidente da república. Certo? Então agora vocês já sabem. Quando você ouvir oposição e situação, vocês já sabem. A oposição não precisa explicar, né? Oposição é a turma do contra. Eles sempre vão achar problema, vão achar sempre um problema, uma dor de cabeça para levantar e criticar. Sabe aquela história assim? É hora de dar o pênalti no negócio? Então pronto. Prova disso é o protocolo de pedidos de impeachment contra os chefes do Executivo Estadual e Municipal, embora com poucas chances de obterem resultados concretos, por enfrentar resistência das bases numerosas de ambos nas duas casas. As propostas ganham uma importância por serem feitas às vésperas das eleições. O presidente da Câmara do Recife, Romerinho Jatobá, avalia que esse pedido de impeachment é um fato casual e que deve ter, né, e o fato de ter vereadores concorrendo nas próximas eleições é responsável por deixar o debate na casa mais intenso. Um pouquinho mais de emoção, né? Pois é, o povo merece. Já que vocês gostam de fazer Big Brother lá dentro da Câmara, né, e da Assembleia, enfim, vamos lá, a gente tá aqui para assistir. E bom que não precisa pagar a Globoplay.
Não precisa, né? A gente já tá ali assistindo tudo, aí a gente tá acompanhando tudo. Melhor do que falar de BBB é falar de vocês. Né? Vocês que estão preocupados somente de bater boca e deixar as pautas importantes para lá. Né? A gente já sabe como é que é o negócio. O líder da oposição, da Casa de José Mariano, Casa de José Mariano, gente, é a Casa dos Vereadores, tá? É a Câmara dos Vereadores. Felipe Alecrim, ele afastou a ideia de que o grupo deve se pautar pelo calendário eleitoral e afirmou que a responsabilidade pelo clima no Legislativo Municipal é da gestão do Executivo. Já na Assembleia, o embate entre governo e oposição ficou ainda mais intenso, mais acirrado, após uma reportagem na TV Record, né, sobre aquela história que a gente já falou aqui, que eu não vou me alongar, né, não vou perder tempo em falar tudo de novo, e continua rendendo essa história. É porque, como se diz assim, né, a gente gosta de um BOzinho, então a gente quer assim, ó, só assim, ó, um grão de mostarda, um grão de areia para fazer confusão. Então é aquela história, né? Pernambuco tem tanta coisa para se fazer, Pernambuco tem tanta coisa importante para se tratar, mas o assunto agora é o Araponga. É a arapongagem, como disse o secretário Alessandro Carvalho. É exatamente esse vai ser um dos assuntos que vai pautar a situação. E até eu me lembro muito bem que eu falei aqui, fiz questão de colocar, né, que a deputada Socorro Pimentel, que é líder do governo, ela falou o que tinha de ser falado. Disse já esperar que o clima seja mais intenso por ser um ano eleitoral. Ela garantiu que a base do governo seguirá focada em trabalhar pela população e buscar manter o diálogo com a oposição. Certíssimo, né? E tem que ser dessa forma mesmo. Ninguém está certo, ninguém está errado, mas sim tem que chegar ali para fazer o seu. É como eu. A minha função aqui é dar a notícia, né? Trazer a notícia e fazer uma análise das coisas. Não é meter pedra em ninguém. Eu não tenho necessidade disso. Tanto é que eu estou fazendo esse trabalho aqui, né? Eu poderia estar fazendo outras coisas, eu poderia agora estar arrumando minhas coisas, botar minha bolsa nas costas e fazer outras coisas. Mas eu estou fazendo isso aqui no propósito de voltar a trazer informação que eu sempre gostei de fazer. Eu tenho 27 anos de profissão de comunicação. 27. Comecei em 99. 8 de fevereiro de 99. Inclusive, na semana que vem, eu já faço aniversário de comunicação. Olha que coisa. Mas sempre me pautei, sempre me preocupei com a informação que venha de forma clara e que haja na cabeça das pessoas, sim, o sentimento de solução e não de confusão. Aí já Valdemar Borges, que é da oposição, afirmou que mesmo enfrentando uma maioria da base do governo na Assembleia, a oposição irá continuar atuando na denúncia do que considera que esteja acontecendo de errado no Estado. Ele negou que o grupo esteja antecipando as eleições e afirmou atuar para desmentir essa tese. Tá, tô sabendo. Aí aqui, o que é que dizem os comentaristas políticos, né, os cientistas políticos? Priscila Lapa avalia que o ano legislativo deve ter um forte protagonismo no processo eleitoral deste ano, principalmente no sentido de oposição com as candidaturas. Então vai ser sempre aquela história, gente. Alguém vai se aproveitar. Sabe a coisa do oportunismo? É isso. Aí já o cientista político Felipe Ferreira, ele destacou que pedidos de impeachment pode servir como uma estratégia para dar visibilidade aos parlamentares que são pré-candidatos à reeleição ou eleição para um novo cargo. Com certeza, bebê. Bebê, não adianta me enganar. Eu lembrei agora do comercial da Sadia, né? Tá querendo me enganar? Isso aí, agora você que é novo, dá uma olhadinha lá, vai lá atrás, bota no IA que vai aparecer. Comercial da Sadia, acho que é de mortadela, de alguma coisa, fiambre, um negócio assim. Eu achava muito engraçado aquele comercial, né? Era um menininho que ele ia provando e ele ia dizendo, essa não é Sadia. Aqui é Sadia. Tá querendo me enganar? Gente, eu morria de rir assistindo esse comercial. Até hoje eu tenho uma memória muito boa desse comercial. Então, é o que está acontecendo aqui na política. É um acusando o outro. Já dizia Almi Roche, né? É um bicho comendo o outro.
Já ouviu essa música? Pois é um bicho comendo outro. Entre tapas e beijos. Se a gente for fazer uma playlist destas criaturas, eu não sei quantas músicas deve dar, mas uma delas vai ter que ser essa de Almi Rush. A de Almi Rush é a 01. Depois vem Entre Tapas e Beijos, né? Tem a de Pablo, né? Tô Fazendo Falta, Chora Não Bebê. Ah, e só de Pablo já tem duas. Tá vendo? Então vamos aproveitar que a gente está aqui. Vamos ver aqui outras manchetes políticas. Né? Embate deve escalar um ano eleitoral, analisam especialistas. Em ano eleitoral, o Legislativo retoma os trabalhos. A gente falou sobre isso na sexta-feira. STF determina encerramento das investigações contra as secretarias do Recife. Não é hora de transformar tema técnico em palco eleitoral, afirmou a governadora em resposta a acusações da oposição. E João Campos reage à investigação da Polícia Federal sobre possível monitoramento. Aquilo que a gente já sabe. Certo? Essas são as manchetes da política. E como você sabe que eu já falei aqui, eu vou falar de política. Papai, vou falar muito de política. A política aqui não pode passar em branco de jeito nenhum, não pode ser esquecida. Também tem uma coisinha aqui importante, viu? Rapaz, você, né, que gosta de ir para os carnaval, tome cuidado, viu? Tome cuidado, porque você pode, de repente, estar ou passar para alguém uma infecção sexualmente transmissível, sabia? Pois é, esse negocinho de tá beijando todo mundo na boca, esse negocinho de tá fazendo festa, de tá dando a... É porque carnaval é festa da carne. Então o pessoal realmente dá lugar mesmo às carnes. Né? Mas é preciso tomar cuidado aqui, viu? Essa é uma das manchetes aqui que tá estampando os jornais de hoje. Rapaz, aqui também, ó, teve um incêndio, né? Atingiu um mercadinho lá em Candeias, em Jaboatão. Um cadeirante foi derrubado durante briga em prévia de carnaval na zona oeste do Recife. Uma jovem de 18 anos perdeu a vida após participar de um bloco de carnaval. Rapaz, pois é, tudo isso e muito mais é só o começo. É só o começo. E eu fico pensando até onde a gente vai nessas histórias, porque carnaval, o que eu já estou pensando aqui, né? Olha só que coisa interessante, né? Lenine é aniversário dele hoje e ele vai ser um dos homenageados do Recife, do Carnaval do Recife. Vamos dizer assim, né? Lenine, ele tem um nível musical muito bom e eu não sei, né, se realmente Lenine merece essas homenagens, porque Lenine é um cara que canta MPB, música boa, não está envolvido nessas coisas de passinho, de bota-bota, tira-tira, não tem nada a ver com esse negócio, né? Mas tudo bem, né? A prefeitura quer homenagear, beleza. Então ele vai ser homenageado e ainda vai ganhar para tocar. Já viu essa? Pois é, meu filho. Pois é, assim acontecem as coisas, viu? E vamos sair agora das confusões. Vamos deixar esses pega pra capar de lado, né? Essa Guerra dos Sexos. Isso, rapaz, eu amo Guerra dos Sexos. A novela, uma das melhores novelas que eu já assisti na minha vida. Principalmente aquela cena lá da comida, né? Um jogando comida no outro. É uma beleza. Agora são 7h35. Vamos aí agora analisar outras notícias. Pois é, minha gente, agora que eu me lembrei, né, que as passagens aumentaram, viu? Não adiantou choro, não adiantou ação judicial. E bem que eu disse aqui, né, que não ia adiantar botar liminar, não ia adiantar botar ação na justiça, não ia adiantar fazer nada. E o pessoal de todo jeito ia aumentar a passagem. O que foi que a governadora disse? Ninguém está acima da lei. Pois é, então não tem liminar que derrube o aumento das passagens, certo? Então você já prepara aí a carteira, já bota lá o seu cartão Vem
agora a passagem é 4,50. Ok? Pronto. A passagem agora é 4,50. Não esqueça disso. Olha só que interessante aqui, rapaz. Não, essa aqui com certeza tem que passar. Com certeza absoluta. Inclusive aqui tem uma notícia aqui que está entre as mais lidas. Eu também quero focar aqui, né? Vamos fazer um negocinho aqui. Eu vou focar uma do Brasil e uma do mundo. Deixa aqui, né? Deixa ele abrir. Abra a boca e fecha os olhos. Rapaz, eu gosto dessa novela, né? Brasil e Estados Unidos. Que pense numa coisa de louco. É o Trump junto com o Lula conversando. Lula, eu queria... Ai, meu Deus. Eu tô assistindo o Crow, né? Nas Três Graças. E eu só me lembro de Luiz Caldas. Não tem outra coisa que não venha na minha cabeça a não ser Luiz Caldas, né? Eu queria ser uma abelha pra pousar na... Ah, meu Deus. E Crow agora dando uma de rico, pai do céu. Mas bem, vamos falar aqui uma coisa importante, né? Já que se falou tanto em eleição, o Tribunal Superior Eleitoral realiza amanhã, aliás, de amanhã até quinta-feira, uma série de audiências para debater propostas de mudanças nas regras para as eleições deste ano. E exatamente essas mudanças tratam do calendário eleitoral, manifestações pré-campanha, pesquisas eleitorais, critério para distribuição de recursos e responsabilidade pela remoção de conteúdos digitais com ataques ao processo eleitoral, entre outros assuntos. Terça e quinta-feira, as audiências têm início às 10 horas da manhã e na quinta, a abertura do evento será às 11 horas. As audiências públicas terão duração de 2 horas cada, né? Ocorrerão em formato híbrido, com participação presencial e por videoconferência, e terão transmissão ao vivo pelo canal oficial da Justiça Eleitoral do YouTube e pela TV Justiça. Pela lei das eleições, o plenário do TSE tem até 5 de março do ano eleitoral para debater e aprovar todas as normas. Como sempre, as minutas de resolução eleitoral foram assinadas pelo vice-presidente do TSE, posto atualmente ocupado pelo ministro Nunes Marques. Entre as principais sugestões está o aumento da responsabilidade das plataformas de redes sociais por conteúdos que promovam ataques ao processo eleitoral. O ministro propôs que as empresas provedoras sejam obrigadas a retirar do ar as publicações, mesmo sem autorização judicial. Se, por exemplo, assim, você inventar de fazer uma publicação que ela afronta as eleições, tipo, porque não tem impresso, não tem comprovante, não tem não sei o quê. Aí o que acontece? Vamos dar uma ideia, né? O Instagram sempre é a bomba de tudo, né? Aí o Instagram ele se vê na obrigação de retirar aquela publicação, porque ela está afrontando o processo eleitoral. Deu para entender agora? Então tudo que for publicado que seja de encontro contra o processo eleitoral vai ser convidado a se retirar. Pela regra vigente, que valeu para as últimas eleições municipais, os provedores de serviços de redes sociais somente poderiam ser responsabilizados caso descumprissem alguma decisão judicial. O gestor fala o seguinte, né? Ele propôs aumentar o rigor contra esse tipo de conteúdo. E ele diz também que estão inalteradas as regras sobre a utilização de inteligência artificial durante a campanha. Eu já falei para vocês, né, como é que funciona a inteligência artificial, né? Aos poucos a gente vai conversando sobre isso. E aqui, ó, só para você saber, tá? Conforme determinação pela Constituição, o primeiro turno das eleições deste ano acontece no dia 4 de outubro, primeiro domingo do mês. E o segundo turno, caso aconteça, e que com certeza vai acontecer, né, principalmente aqui em Pernambuco, eu já tô fazendo as minhas previsões. Será que vai ter algum bolão aí para jogar? Se tiver, eu vou querer. Rapaz, o segundo turno pode acontecer no dia 31 de outubro. E esse ano, os eleitores devem votar para presidente, governador, senador, além de deputado federal
e estadual. No caso do Distrito Federal, né, aí não tem governador. Então acontece que o pessoal vota para deputados distritais. Tá? Esse é o nosso destaque do Brasil. E a gente espera, né, que as eleições não sejam tão, vamos dizer assim, tão irresponsáveis. Em que sentido de irresponsabilidade, gente? Às vezes, é como eu estou falando sempre aqui, que o pessoal vamos dizer assim, se aproveita, acha que ainda o povo é ignorante, burro, ou outra coisa do tipo, que o povo hoje cai em qualquer conversa. É exatamente o contrário. As pessoas hoje, elas estão mais espertas, elas estão mais ligadas. Então, a primeira coisa que acontece é dar um Google. Não é esperar passar no Jornal do Meio-Dia, não é esperar passar no Jornal Nacional. Ela vai atrás. Então não vai adiantar aquela conversinha de porque foi publicado isso, foi... A gente precisa tomar cuidado com o que é mentira e com o que é verdade. Eu espero que dessa vez, né, aquele site é boatos.org, ele vai ter muito serviço, viu? Vai ter muito serviço. Já estou imaginando como é que vai ser a demanda desses serviços. Tá? Agora 7 horas e 43 minutos. Vamos agora falar da notícia internacional. É por isso que eu estava rindo aqui, gente, porque eu quero realizar esse sonho de um dia poder assistir Trump e Lula conversando. Trump lá, né, com seu sotaque internacional do English, e Lula lá, né, bom dia, companheiro. Eu queria ver, eu quero ver. Eu vou morrer quando eu ver. Ah, meu pai. Aí diz aqui, né? O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, conversou neste sábado por telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Segundo nota do Itamaraty, os dois falaram sobre comércio exterior e a cooperação na área de segurança. Sem entrar em detalhes, o Itamaraty informou ainda que os dois chanceleres trataram de detalhes sobre a visita a Washington em março, né? Porque primeiro Lula vem pro carnaval, companheiro, ele vem pular no calor e depois vai pro hospital, né? Mas ele vai inaugurar o hospital. Aí depois de inaugurar o hospital, aí ele vai lá para Washington conversar com o Trump, né? Tomar uma coca com o Trump, né? Uma coca gelada com o Trump e comendo hambúrguer do McDonald's. Ai, meu Deus. Aí, né, a visita do presidente, ela foi anunciada na semana passada, mas não tem data prevista ainda. Aliás, não foi divulgada a data. Né? A data prevista tem, só não foi divulgada. O contato direto entre os chanceleres ocorre também na esteira do desconforto causado pelo chamado Conselho da Paz. Colegiado idealizado, criado e presidido pelo presidente estadunidense para gerir o futuro da faixa de Gaza e outros territórios. Imagine você, né? Umas coisas dessas assim. Trump ele não pensa muito nas coisas, né? Pelo que eu acho. Ou então ele já vai planejando e depois a gente vê a coisa acontecer. De repente lá foi a Venezuela, e agora a faixa de Gaza, e assim vai, né? Ao mesmo tempo, em busca de uma aproximação com Trump, sobretudo no que diz respeito ao comércio bilateral e mundial, Lula tem sustentado a posição histórica de que o Brasil defenda a Organização das Nações Unidas como principal órgão de política multilateral. Rapaz, realmente, né? A Organização das Nações Unidas, ela foi criada exatamente para isso. Então, para que agora se criar uma entidade paralela para se falar de questões de paz? Tem caroço nesse ângulo, né, bebê? Pois é, tem algum pedaço de cravo aí que você deve ter engolido e está sentindo ardor, né? Pois é. Me admira, né? Realmente agora eu posso ver uma fala sensata. Me perdoe. Porque realmente a ONU foi criada exatamente para isso, para tentar buscar alinhar a paz entre as nações. Organização, o O é organização, o N é das nações e o U, unidas.
que foi criado lá atrás, acho que se não me falha a memória, 1945, alguma coisa assim, que foi depois que surgiu a Organização das Nações Unidas, foi que veio existir o Estado de Israel. Pois é. Então, eu espero, né, que Lula possa conversar direitinho, bonitinho com o Trump, né, que ele, ainda bem que ele vai conversar sozinho, né, que Janja não se meta, pelo amor de Deus, porque onde Janja se mete o negócio é meio estranho, seja lá o que for, né. Rapaz, e sexta-feira eu falando de Veveta, eu tava assistindo, eu sempre gosto de ver, né, o que a gente faz aqui no programa, para ver se não tem nenhum erro, algum problema, se deu tudo certo. Eu tava falando da Veveta, né, sobre aquela história lá, da menina que dançou com ela, e só deu ela aqui no nosso YouTube. Foi tão engraçado isso. Quando da fé eu falando Veveta e Ivete, aparecia lá a foto dela se achando, né? Eita, rapaz. Eu queria falar de Lula e aparecer a foto dele também, então a foto de Trump. Pois é, agora são 7 horas e 47 minutos. Ah, meu Deus. Aqui já deu, né? O nosso destaque nacional e o internacional. Meu Deus do céu, né? Ainda sem falar aqui, né, da história de Bethânia e Caetano, né, que ganharam o prêmio Grammy. O Grammy! Nossa! Yeah! E também tem outra coisa aqui, né, que roteirista de Foi Apenas um Acidente, foi indicado ao Oscar de 2026. Ele foi detido no Irã. Pois é, rapaz, misericórdia, né? Meu Deus do céu. Gente, eu acho engraçado, né? Tá tendo tanta coisa de notícia do Brasil relacionada à agressão que não tá no gibi. Só os destaques aqui do jornal que eu tô olhando dizem assim, né? Tipo, agentes refazem perímetro em mata onde irmãos desapareceram. Buscas entram na 4ª semana. E a gente olha assim, né? São 2 criancinhas. Meu Deus do céu. E diz aqui, né, o Instituto Nacional de Meteorologia, que a gente fala aqui sobre todo dia, né, a previsão do tempo, a gente fala da fonte oficial, que é o Instituto de Meteorologia, ele faz alerta aí de chuva para 15 estados. É importante que a gente saiba disso, né? Deus o livre, sabe lá, as Pernambuco também está nesse meio. A gente acabou de falar sobre o Rio Bibiribe, então vamos dar uma olhada para saber aqui essa conversa. Rapaz, Deus o livre, não aconteça por aqui, né? Então, deixa eu ver aqui a notícia. Alerta laranja. Então, ó, vou trazer aqui para vocês agora essa informação para a gente saber onde é que vai ter chuva, onde é que o bicho vai pegar, tá? Então, deixa eu só carregar a matéria, que aí eu leio aqui para vocês. Pronto. Deixa eu ver aqui. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu na sexta-feira um alerta laranja para tempestades e chuvas fortes que poderão atingir 16 unidades da federação, né, que poderia atingir, né, até o sábado passado. Então, entre elas está aqui, né, o Amazonas, o Pará, Rondônia, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esse alerta laranja ele foi válido até a meia-noite do sábado para domingo e é um grau intermediário entre os 3 ou outros avisos emitidos pelo Instituto. Amarelo para perigo potencial, laranja para perigo e vermelho para um perigo maior, certo? É até interessante você saber disso aqui. E graças a Deus, né, aqui não teve esse problema, foi muito sol, né, inclusive... Graças a Deus não chegou por aqui, né? Mas diz aqui que no Nordeste o perigo maior seria no sul do estado da Bahia, nas áreas das cidades de Vitória da Conquista, Porto Seguro e Luiz Eduardo Magalhães. E também aqui estava para acontecer, né, a formação de um ciclone no litoral da região sudeste na sexta-feira passada. E isso iria favorecer a ocorrência dos grandes volumes de chuva para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, além do sul de Minas Gerais. Bom, que pelo menos você ficou sabendo, né, o que é esse estado de alerta e
que a gente agora já está sabendo, né? Que a gente, de repente, pode ser que a chuva venha, que a chuva não venha, seja lá o que for, mas é importante a gente ficar de olho. Agora, 7h51, vamos aí para os esportes. Muito bem, agora 7h51, vamos para os esportes. Aqui a gente começa com a manchete do Náutico. Hélio celebra desempenho do Náutico na primeira fase, mas liga alerta para a semi. É outra história, é outro mundo. Aqui, FPF detalha datas e horários dos jogos da segunda fase do Pernambucano. Roger cita Ariano Suassuna e dedica vitória do Sport em clássico. Eita, rapaz! Olha que coisa, hein? Ariano Suassuna. O cabo é outro nível, meu irmão. Olha só. Gostei de saber disso, viu? Gostei da manchete. Aqui já em relação ao futebol feminino, o Corinthians marca no fim, mas fica na vice contra o Arsenal no Mundial de Clubes Feminino. Aí também... Vamos aqui, né? Na Supercopa, Felipe Melo discute com o torcedor do Corinthians antes de final com o Flamengo. E aqui no tênis, Alcaraz, tá? Alcaraz festeja a conquista que faltava e mira o 4 Grand Slams. Eita Jesus, em uma temporada. Que nomezinho bonito da bexiga, rapaz. Pois é, então aí são as manchetes do mundo esportivo pra gente saber agora. São 7h53. Confirmando a hora 7h53, vamos aí às últimas notícias. Quais são as notícias mais recentes? É engraçado, né? Últimas notícias. É a última notícia do jornal, mas também são as notícias mais recentes desse momento. A gente começa às 7, mas as coisas estão acontecendo. Então, o pessoal vai atualizando. Flamengo precisará lidar com sensação de erro de planejamento após perder título para o Corinthians. STF reúne Lula e cúpula do Congresso na abertura dos trabalhos de 2026. Quem foram os principais vencedores das categorias do Grammy, né? Inclusive tá aí Maria Bethânia e Caetano Veloso, dois irmãos juntos. Salário mínimo de R$ 1.621 começa a ser pago a partir de hoje. E também Dona Beija, Dona Beija, não é Beija. Beija é a da manchete. Beija é agora feita pela Arminda, lá de Três Graças. E vai ser pior que a Arminda. E o Poder e a Lei são as estreias no streaming na semana, né, entre o dia 1 ao dia 7. Então, agora 7h54, vamos para nossa reflexão. Olha que coisa boa, gente. Sobrou tempo, graças a Papai do Céu. Na verdade a gente começou um pouquinho mais cedo também, né? Tem esse detalhezinho, acho que foi 5:07, alguma coisa do tipo. Gente, na nossa pensada de hoje, eu quero refletir com você sobre a importância de sorrir. Nossa, eu fiquei pensando, né? Eu chorei na sexta, estava triste na sexta, vocês perceberam isso? Inclusive eu tive que tomar um S infantil, porque eu já estava quase que tendo um AVC. Mas assistindo depois, né, o resultado do programa, eu pude pensar na mensagem de hoje, que é o seguinte: como é importante um sorriso. Como é importante você abrir os seus dentes, né? Não é só para mostrar para as pessoas que você está com a chapa nova, ou seja, coisa do tipo, não. O sorriso de verdade, ele abre portas. E eu estava conversando com uma pessoa no sábado e eu estava até comentando, né? Nossa, eu amo sorrisos.
Eu acho tão importante quando uma pessoa ela sorri de forma sincera. Tem até os comerciais, né, que falam das próteses, não sei o que, né, que dizem que o sorriso abre portas, e realmente é. O sorriso ele abre muitas portas. O sorriso verdadeiro, o sorriso sincero, aquele sorriso que vem do fundo da alma, aquele sorriso que mostra para as pessoas que existe alguém feliz, mas feliz por coisas boas, não é feliz por coisa ruim. Aquele sorriso falso, sabe aquele sorriso da Eliana? Aquele sorriso, ele é perceptível. Sorriso falso, ele mostra, inclusive, também o caráter das outras pessoas. Sorria. Não tenha vergonha de sorrir. Claro, logicamente que você não vai sorrir em ocasiões que não pode, né? Num ambiente, você está ali sorrindo como se estivesse em casa. Mas pode ter certeza de uma coisa. Sorria quando você precisar. Sorria, faça questão de sorrir. Quando eu era pequeno, eu assistia ao Bozo. E o Bozo, quando terminava o programa, ele sempre dizia assim: sempre rir, sempre rir. Para viver é melhor sempre rir. E essa mensagem que ele dizia todo final de programa, eu trouxe para a minha vida. É por isso que você assiste aqui o De Olho com Você, e às vezes eu faço umas palhaçadas, às vezes eu dou umas risadas. Pode ser até em momento oportuno ou não, mas eu digo para você, a gente tem que soltar esse sentimento. A gente não pode repreender o sorriso. Mas o sorriso ele pode até salvar vidas. Imagina aqueles palhacinhos bonitos, né, que vão para o hospital? Pois é, ali eles vão para alegrar as pessoas que estão numa UTI, que estão... Aliás, numa UTI não dá, né? Que estão ali em um ambulatório, que estão precisando de ajuda. O sorriso liberta, o sorriso transforma, o sorriso cura. Então que você possa viver essa semana ou até os outros dias da sua vida sorrindo. Lembra daquela musiquinha? Né? Ainda se vierem noites traiçoeiras, o que é que diz lá na música? Deus te quer sorrindo. Vou repetir a frase. Deus te quer sorrindo. Ele não fez você para ser uma pessoa amarga. Ele não fez você para ser uma pessoa que guarda rancor, que guarda ódio no seu coração. Ele fez você para ser o espelho da alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Já ouviu esse versículo? Ele é uma das palavras mais certas do mundo. Então, que hoje, que amanhã, que depois, que sempre, lembre-se, sorria. Sorria porque Jesus te ama, eu também te amo, existem outras pessoas que também amam você. É porque você ainda não percebeu. Aí agora você vai perceber. E assim a gente encerra o nosso encontro de hoje. Obrigado pela sua audiência. A gente só está começando a semana, graças a Papai do Céu. E vamos juntos até sexta-feira, né? Em nome de Jesus. A gente só vai parar no carnaval, certo? Carnaval a gente vai ter que parar. E continue em oração, porque aí, né? Quem sabe chega logo o nosso dia para a gente poder também falar com o pessoal nas ondas do rádio, tá? Meu cheiro, obrigado pela sua amizade. Você que está no Kawaii, você que está no Facebook, você que está no YouTube, você que está no Spotify. Todo o meu carinho, todo o meu respeito. E a gente continua firme e forte na força da amizade. Até amanhã.